O Salmo 126 nós vamos ler. Eu quero ler o versículo 6 com você, lembrando que nós estamos no mês da família. Como é bom podermos ver, sentir, ser, pertencer e fazer parte da família de Deus. Nós somos, cada um de nós, pertencemos a uma família, que é uma pequena célula máter, Rui Barbosa fala disso, depois eu vou usar essa frase dele, muito bonita essa frase, ele cita que a família é a célula máter, da sociedade. E é bom nós também fazermos parte da família. Nós pertencemos a uma família. Nossa família, junto com outras famílias, elas formam uma comunidade, uma sociedade. E hoje nós estamos aqui como a nossa grande família, família de fé, em comunidade de fé, para juntos aprendermos mais sobre a família. Esse mês de maio, nós estamos fazendo aqui, a Igreja Cristã da Trindade em Osasco, está fazendo aqui um investimento na família. Às vezes nós não temos tempo, às vezes nós não temos oportunidade, ou às vezes nós não queremos, simplesmente nós não queremos investir nas famílias, na nossa família. Mas há necessidade, é mandamento bíblico cuidarmos da nossa família. Não adianta nós queremos cuidar da igreja, que nós cuidamos muito bem, a nossa família CTO aqui cuida muito bem da nossa grande casa, da nossa grande família. Mas não adianta nós cuidarmos bem, com excelência, aqui da nossa igreja, da nossa família aqui, dos nossos irmãos, um amando aos outros, se lá em casa nós não fizermos de tudo para que a nossa família seja uma família feliz. E esse é o tema desta manhã, uma família feliz. A palavra de Deus, eu quero ler só os Salmos, o versículo 6 do Salmo 126, que diz assim: aquele que sai chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de alegria, com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Senhor, nós te agradecemos, porque temos aqui, ó Deus, a oportunidade, a alegria, Senhor, de estarmos aqui, recebendo, semeando e recebendo, plantando e colhendo, Pai, as bênçãos de estarmos aqui ouvindo em busca da boa palavra, da boa semente. Senhor, que os nossos corações sejam aqui agora, Pai, terra férteis, terrenos propícios, ó Deus, para o ouvir da Tua palavra e para o executar, para a ação, Senhor. Fala conosco nesta manhã, usa, Pai, minha vida para ministrar a Tua palavra e abre a mente e o coração da Tua igreja, da nossa família. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Aquele que sai chorando a plantar a semente, ele com certeza voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Outras versões diz, trazendo consigo seus molhos. Aqui a ideia, o salmista, esse salmo é um salmo que era cantado, o Salmo 126 era um salmo cantado na celebração da colheita, na celebração da primícia, que era levada ao Senhor. E é interessante que nós vemos aqui, que aqui tem a ideia de uma boa colheita, de uma boa semeadura. Vejam só, por exemplo, um agricultor, todos aqui já devem ter visto, ou pessoalmente, tudo bem, gente? Foi só um negócio que caiu, voltou, legal? Todos nós já vimos lá na agricultura, lá na roça, quem é da roça, ou quem viu em televisão, filmes, alguma coisa assim, o semeador, o agricultor que vai lá na seara, lá plantar, o agricultor. Então, não é algo fácil, é um trabalho árduo, Então, hoje temos tratores que fazem todo esse trabalho, todo esse processo, mas antigamente era na raça mesmo, cavucava ali com a enxada, colocava a sementinha, regava, havia toda uma preocupação, o que eu devo fazer, como que eu vou fazer, será que vai dar certo? Será que essa semente vai brotar bem? Será que essa semente vai dar fruto? Será que os gafanhotos, os bichos não vão comer a minha plantação?
Será que não vai nascer nada estragado? Será que vai chover? Que não vai chover? Nós vemos lá no sul a geada estragando grandes plantações. Será que não teremos uma geada aqui para estragar a minha plantação? Tem toda esta preocupação. E aqui o salmista está dizendo que aquele que sai a semear, aquele que sai a plantar, da forma correta, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, crendo no Senhor, exercendo a sua fé, ainda que se preocupe, ainda que se desgaste, ainda que sofra, voltará com cânticos de alegria, celebrando a grande semeadura que terá. O texto está dizendo, voltará trazendo com cânticos os seus feixes. O que quer dizer seus feixes ou seus molhos? É a sua porção. Aquele que planta, ainda que em lágrimas, colherá com alegria. E isso, para aplicarmos então às nossas famílias, nós vamos ver que uma família feliz também demanda trabalho. Quando estamos em família, pais, mães, ou um casal que está formando agora uma nova família, existe uma preocupação, a preocupação de ser um lar feliz. Poxa vida, quando eu tirei a Renata da casa dela, estava lá bem, com os pais, com a família. Não, seu pai já tinha morrido, O pai já tinha morrido, mas tinha uma boa casa, uma boa estrutura, as suas necessidades básicas eram satisfeitas. Poxa vida, eu vou tirar a Renata do conforto dela, eu vou tirar a Renata da casa. Inclusive hoje fazem 28 anos isso, que nós começamos a namorar, Hoje fazem 28 anos que eu namoro a Renata, gente, olha só. Que bênção, E aí, a gente começou a namorar, tal. Então, quando rola a questão do casamento, poxa vida, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir, dar conta? Eu vou tirar ela da onde ela está bem assistida, onde tudo que ela precisa ela tem, e agora eu serei o responsável por mantê-la, Eu vou conseguir fazer tudo isso? E se um dia nós tivermos filhos, como será? Será que eu vou ter estrutura para poder educar os meus filhos? Será que eu vou ser suporte para ela? Ela vai ser suporte para mim? Será que nós conseguiremos fazer tudo isso? Há esta preocupação quando nós vamos formar uma família. Uma família feliz, a formação de uma família feliz, com filhos ou sem filhos, entendam isso, com filhos ou sem filhos, demanda sacrifício, demanda esforço, demanda lágrimas, Não é fácil, mas o nosso objetivo deve ser e tornar a nossa casa ou nossa família um ambiente feliz. Vai demandar preocupação, vai demandar trabalho, vai demandar noites em claro, noites de sono perdidas, mas também noites de sonos investidas, Envolve amor. Uma família precisa se amar. Uma família não é só o casal que se ama, mas todos têm que se amar mutuamente, com o objetivo em comum, a felicidade da família. Então nós vamos ver que uma família feliz e ajustada, ela demanda também dedicação. Não é assim, como nós vemos nos últimos anos acontecendo, Eu caso, a gente faz um teste. Eu caso, se der certo, deu. O pior ainda, que ultimamente já não estão mais nem casando, já se ajuntam, já na esperança, quase que certeza, de que vão se separar. Então, assim, a gente se ajunta, fica uma temporada ali, 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai ficando. Se der certo, a gente continua, ninguém quer mais casar. Tanto que o governo, acho que eu não sei há quantos anos atrás, há muitos anos que eu trabalhava no banco ainda, quando foi aceito isso, a tal da união estável. O que é a união estável? Eu já moro junto com o fulano há tanto tempo que o governo já decidiu, o governo já admitiu que nós temos os mesmos direitos de um casal casado lá no cartório, Então, assim, precisamos começar a entender as demandas da felicidade para a nossa família. Com essas características de preocupação, mas de esforço, de dedicação para colocar as coisas em ordem, eu não tenho dúvida que uma família será razoavelmente feliz. A Renata tem uma fala que ela diz, principalmente quando ela está falando de família, que nós não queremos incentivar ou dizer que todas as famílias
São famílias igual aquele comercial lá de margarina, ou aquele comercial, é a margarina, né, que todo mundo vai tomar um café feliz, todo mundo sorridente, lindo, né? Aquela cor, uau! Claro, deveria ser assim. Eu acredito que na maioria das vezes tem que ser assim. Precisamos acordar felizes, mesmo no frio. Uau, bom dia, que maravilha! Né? Hoje está frio, mas olha, Renato, eu te amo. Fui acordar hoje as crianças, todo mundo feliz. Quando eu vou chamar eles 7 horas da manhã, todo mundo adora. Olha, uma maravilha. Hoje lá em casa, né, um milagre aconteceu. Teve uma pessoa, a nossa filha adotiva, ela acordou mais cedo. Ela que acordou a gente, né? Foi tomar banho, né? A Karine. E eu falei, poxa, mas que pique é esse? Um frio. O telefone lá, o despertador tocando, e a Renata, não. Eu falei, é verdade. Não pode ser, não é verdade isso, mas é verdade. Então, nós não estamos falando que uma família tem que ser uma família doriana, uma família Cleibon cremoso, mas precisamos, sim, ser uma família feliz, que busca a felicidade, mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as dificuldades, as lutas que nós enfrentamos e vamos continuar enfrentando enquanto estivermos aqui. Mas nós devemos lutar para que a nossa família seja uma família feliz. Agora, nós não podemos jamais, nunca esquecermos que, para alcançarmos a plenitude da felicidade da nossa família, nós temos que trazer o Senhor para dentro de casa. Ele é o fator principal. Jesus Cristo precisa ser a base. Jesus Cristo precisa ser o alicerce da nossa família. Senão, aí sim, nós seremos uma família de comercial de margarina. Seremos uma família fake, de uma felicidade fake, porque é uma felicidade vazia. E a nossa verdadeira alegria, a nossa real felicidade está em Jesus Cristo. Então nós entendemos que lágrimas derramadas aos pés do Senhor regam as bênçãos que serão colhidas no tempo certo. As lágrimas derramadas aos pés do Senhor regam as bênçãos que serão colhidas no tempo certo. Nós lemos o versículo 6, mas o versículo 5 ele diz assim: os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de júbilos. Às vezes a gente passa a noite de sono orando pelos filhos, ou os filhos orando pelos pais, ou aqueles que não têm filhos estão orando pela conversão de um amigo, de um familiar. Queridos, vocês estão regando bênçãos que serão colhidas. Talvez a gente possa não ver essa semente sendo colhida agora, mas lá na eternidade nós veremos os frutos do investimento que temos feito nas nossas famílias. Nas nossas famílias, nós colhemos o que plantamos. Se nós o dia inteiro, o tempo todo estamos brigando, plantando discórdia, nós vamos semear o quê? Discórdia, encrenca, confusão. A nossa casa vai ser um clima ruim o tempo todo. Né? Então nós precisamos o quê? Plantar o fruto da boa semente, para que possamos viver em paz. Outra coisa, a gente colhe o que planta. Ninguém semeia sem expectativas. Já pararam para pensar nisso? Ninguém semeia sem expectativa, ainda que seja uma árvore para te dar sombra, mas você está usufruindo do fruto desta árvore, ainda que não seja para comer. Mas, poxa vida, eu estou plantando uma árvore aqui, que em algum momento eu vou poder curtir aqui, pôr a minha rede aqui e descansar, aquela rede preguiçosa para deitar, não é isso? E descansar. Poxa vida, então, quando a gente planta coisa boa, a gente colhe coisa boa. Então, se você plantar no seu lar felicidade, você colherá felicidade. Isso é fácil? Não, mas é uma constante. Sermos felizes demanda insistir na bênção, né? Colhermos. Vai ter coisa difícil que vai acontecer na vida? Vai. Mas olha que coisa interessante, rosa, sabe aquela flor rosa que todo mundo gosta, principalmente os românticos, gostam de dar um buquê de rosa para sua esposa, para sua namorada. Quando chega uma formatura, o formando recebe, né, um buquê de rosas, essas coisas. Rosa é uma flor muito linda, muito cheirosa, exala um excelente perfume, está entre as mais queridinhas aí da natureza. Mas as rosas também têm espinhos. Nem por isso as rosas deixam de ser fantásticas, fabulosas, maravilhosas,
porque tem os seus espinhos, tá certo? Continua sendo queridinha. O tema família feliz ele é muito amplo, mas nós vamos falar aqui, eu separei 3 pontos para a gente trabalhar nesta manhã, pensando no investimento na nossa família, para que ela seja uma família feliz. Então vamos lá, vamos falar primeiro da harmonia familiar. Eu separei 3 pontos para falar, né? Harmonia familiar, a maturidade familiar e a fidelidade familiar. Então, Efésios 6, de 1 a 4, a Renata trabalhou esse texto a semana passada. Diz assim: filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Eu não vou aqui ser redundante do que a Renata disse a semana passada, porque ela disse muito bem. Mas eu quero trabalhar sobre uma outra ótica. Eu quero trabalhar sobre a questão de um casal sendo responsável pelo desenvolvimento familiar. O casal, mesmo que não tenha filhos, quando se casa, forma uma nova família, um novo núcleo familiar, certo? E aí o que vai acontecer, então? Esse casal ele vai precisar primeiro se desenvolver-se entre si. Poxa, eu preciso conhecer melhor as práticas da minha esposa. Porque geralmente, o casal cristão, ele ainda não viu como que é a esposa, pelo menos teoricamente. Um casal cristão, ele ainda não viu como que é a sua esposa quando ela acorda de manhã. Porque geralmente quando o casal cristão vai namorar, né, já encontra a namorada toda, no Jorge Armani, né? Já põe um batom, um negócio e tal, já está toda linda, maravilhosa, modelo, né? Eu lembro que quando eu ia namorar, eu chupava até house. Comprava house, eu falava assim, nossa, eu vou chegar arrasando hoje, lindo, magro, todo gatão, bigodão, né? Aí chegava chegando. Poxa vida, aí a gente casa, a gente acha que a gente vai acordar e vai ser assim, não. Né? A gente casa, a gente precisa se desenvolver. Então, peraí, agora eu vou ter que saber como que é o tempero da Renata, porque agora o principal, tudo na minha vida vai ser na minha casa. Agora meus pais agora é visita. Eu vou visitar os meus pais agora, mas o meu núcleo familiar está aqui. E é aqui que eu preciso me desenvolver. É aqui que eu preciso crescer. É aqui que eu preciso aprender a amar. Aqui que eu vou ver os defeitos, né, e amar os defeitos, né, exaltar as qualidades, né, porque às vezes a gente inverte, a gente exalta os defeitos, né, e esquece das qualidades. Não, falhas existem, erros existem, tá certo? Mas a gente precisa impulsionar, reconhecer, né, honrar as qualidades do nosso cônjuge. E nesse primeiro ponto, o desenvolvimento acontece entre si, para que o casal possa, então, exercer a felicidade dentro do seu lar. Quando o casal se torna pai e mãe, então o que vai acontecer? Vão continuar neste mesmo processo, né, de se conhecerem, mas agora a responsabilidade ainda aumenta. Por quê? Porque com os filhos eles vão trabalhar também tudo isso na mente dos filhos e vão impulsionarem os filhos para que eles possam desenvolver, para que seus filhos desenvolvam. Outro ponto, então, depois do casal desenvolvido ou já, né, caminhando para isso, a harmonia familiar já quase que estabelecida, então nós vamos ver o processo de trabalhar o desenvolvimento dos filhos, fornecendo o melhor ambiente possível para que os filhos possam se desenvolver. Olha só, porque o nosso lar tem que ser um lar de paz, um lar feliz. Por quê? Nós vamos pegar uma criança quando nasce, quando cresce, começa a formação de caráter, começa a educação. Lembra-se que os filhos, eles observam tudo e aprendem muito pelo exemplo. Então, por aí vai. Olha só, nós precisamos, então, impulsionar os nossos filhos, né? Nós vamos fornecer tudo que eles precisam da melhor forma possível. Claro que dentro das limitações de cada um, mas nós vamos fornecer
tudo que os nossos filhos precisam para eles se desenvolverem, né? A melhor educação, se possível, a melhor escola, os melhores estudos, nós vamos querer fazer isso. Isso faz parte normal do nosso dia, né? Na nossa vida. A gente só não pode esquecer que nós precisamos também fornecer condições para o crescimento e o desenvolvimento espiritual dos nossos filhos. Às vezes a gente se preocupa com tudo, menos com o desenvolvimento espiritual na vida dos nossos filhos. E isso vai refletir diretamente no nosso lar, né? Se nós queremos manter a harmonia do lar, nós precisamos manter uma vida de relacionamento familiar e relacionada a Deus, tá certo? Engana-se aquele que, fazendo de tudo que o filho está querendo, é investir na felicidade do seu lar. Não, não é não. O texto é claro, né? Pais, criem seus filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Muitos pais fazem justamente o contrário, né? A gente precisa entender isso. A disciplina e a instrução devem ser nos caminhos do Senhor. E por que nos caminhos do Senhor? Porque tudo que nós queremos de bom e do melhor para as nossas casas, para os nossos filhos, para as nossas famílias, estão diretamente ligados com o Senhor. Se nós obedecermos a Deus, nós estamos fazendo tudo que é melhor para a nossa casa. Se eu obedeço a Deus, eu sou um excelente marido. Se eu obedeço a Deus, eu sou uma excelente esposa, eu sou um excelente filho, uma excelente filha, eu sou excelente em tudo que eu faço, porque eu obedeço ao Senhor. Então a gente precisa começar a, através do nosso exemplo, também ensinar os nossos filhos. Nós não podemos, por exemplo, aceitar ou acreditar que a harmonia da família está relacionada apenas no nosso dia a dia. A harmonia da família está relacionada diretamente com a adoração a Deus que é propiciado na minha família. Quando eu obedeço a Deus, quando eu adoro a Deus, quando o clima na minha casa é um clima para a adoração. É como se fosse um culto eterno dentro de casa. Às vezes é utopia nós falarmos isso, mas é o que a Bíblia nos ensina. É ser um ambiente onde se tenha o prazer de estar na presença de Deus em todo o tempo. Esse deve ser o ambiente familiar. A harmonia familiar está totalmente ligada ao nosso Deus. Não adianta nós, como famílias, estarmos juntos aqui apenas aos domingos. Gente, a gente vai se enganar se nós somos uma família harmoniosa, buscando a presença de Deus somente no domingo. Esquece. Nós precisamos buscar a Deus. Um casal, um lar, uma família que busca a Deus em primeiro lugar, aprende qual é o seu papel aqui na terra. Tudo começa e tudo termina em Deus. A sua família é para a glória de Deus. Quando você começou a se preocupar no namoro, você já deve ter orado, ou deveria ter orado, e quem não namora aqui, já comece a pensar nisso. Ore a Deus para que Ele te envie o homem segundo o coração dele, para ser o seu namorado, para ser o seu noivo, para ser o seu cônjuge, o seu marido. Tudo começa em Deus. Papai do céu, eu quero uma namorada. Papai do céu, eu quero um namorado. Como é que vai ser? Onde está? Né? Meu pai, quando Giovanni nasceu, meu pai começou a orar pela namorada dele. Falei, pai, está muito cedo, para com isso. Vamos orar. A Júlia nasceu, mesma história. Eu falei, não vai namorar. Pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer. Mas está lá orando. Aí a Gabi nasceu, a mesma coisa. Não, pai, não vai rolar isso. Vai sim, já está orando. E ele ora, todos os dias ele ora pelos meus filhos, né, e por essas situações também. Então, assim, tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. E aí a gente está falando em relacionamento, mas pensa, qualquer projeto para a sua vida, qualquer projeto para a sua vida, tem que começar em Deus. Senhor, eu quero mudar de casa. Busca a Deus. Senhor, eu preciso de um carro, o Senhor sabe as minhas necessidades, o negócio está feio aqui. Comece em Deus. O cara vai lá, compra lá um carro, lá uma BMW, tal, bababá, só dá problema o carro. Aí ele vai buscar Deus, né? Senhor, mas é uma BMW, um Jaguar, não sei o quê. Ué, fez o caminho errado.
Então não pode ser assim, a gente começa do jeito que a gente quer e depois a gente vai terminar em Deus, porque a gente vai chorar lá, né, as pitangas. Não, se tudo começar em Deus, nós vamos terminar tudo em Deus. Porque nós vamos caminhar tudo certinho. Os projetos, tudo, gente, é como eu disse, nós estamos falando de relacionamento, de família, mas os sonhos, os nossos sonhos, tudo tem que começar em Deus. Sabendo então desenvolver o seu casamento, a sua casa, o seu lar, para a glória de Deus, você também saberá desenvolver os seus filhos, ou os seus projetos, os seus planos, para a glória de Deus. E quando fazemos tudo para a glória de Deus, consequentemente, a nossa família é feliz. Então, se você quer ter uma família em harmonia para a glória de Deus, viva segundo a vontade de Deus. Se o papel dos pais é o desenvolvimento da família, então qual é o papel dos filhos? É a evolução da família. No passado, era de um jeito, a gente foi criado de um jeito. Renata falou disso a semana passada. A gente foi criado de uma forma, com estruturas diferentes. Os nossos pais foram criados de uma outra forma. E assim, eles foram reproduzindo o que eles aprenderam, e nós temos que aprender a não reproduzir o que eles fizeram, porque houve muitas falhas, e nós precisamos fazer o quê? Evoluir. Nós precisamos ir evoluindo e tal, para sermos melhores que os nossos pais. E nós vamos querer que os nossos filhos, nós vamos investir para que os nossos filhos sejam melhores do que nós fomos, não é isso? Então, por mais desenvolvido, por mais harmonioso que seja um lar, sempre pode ser melhorado, porque nós estamos sempre buscando que os nossos filhos sejam melhores do que a gente foi em todos os sentidos, não é? O que mais que nós podemos aprender aqui? E é interessante que isso é um ciclo, acabei de mencionar. Então, o meu pai, ele fez o que pôde para que eu tivesse condições de estudo, todas as condições possíveis, melhores do que ele. Eu tenho feito isso, Renata também passou por isso. Tudo que a mãe dela fez, ela está tentando fazer melhor para os nossos filhos. E eu sei que os meus filhos farão ainda, né, vão querer fazer ainda melhor para os filhos deles, depois os filhos... Isso é um ciclo que nunca vai acabar. Isso significa que nós buscamos sempre o melhor, mas precisamos saber o porquê nós precisamos evoluir. Porque nós queremos fazer o melhor. Nós precisamos ter uma intencionalidade naquilo que fazemos, para vivermos para a glória de Deus. Então tá, eu quero evoluir. Então tá, eu quero sim, lógico que eu quero, que meu filho tenha uma boa esposa, meus filhos, né? Meu filho tenha uma boa esposa, tenha um bom emprego, né? Tenha uma boa qualidade de vida, né? Mas ter por ter, não. Ele pode ter uma boa esposa, ele pode ter dinheiro, ele pode ter qualidade de vida, ele pode ter riqueza, ele pode ter tudo. Mas, se tudo que ele tiver não for com a intenção de servir ao reino do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, está tudo perdido. Na verdade, então, a gente pensa que ele tem, mas ele não tem nada. Para que nós estudamos? Ah, porque eu quero ser o cara, para que eu seja o bambambam. Não, eu quero estudar para dar frutos para a glória de Deus. Eu quero uma família feliz para dar frutos para a glória de Deus. Para que o povo possa olhar e falar assim, o que está acontecendo na casa da Kátia? Eu só vejo luz, eu só vejo glória, eu só vejo felicidade dentro desse lar, eu também quero. Olha aí o reino se expandindo. Pessoas batendo lá na porta da sua casa. Poxa vida, eu vejo que vocês ouvem muitos louvores, vocês glorificam a Deus, que vocês oram. E eu estou vendo que mesmo em meio às lutas, vocês estão sempre felizes, sempre glorificando a Deus. Eu também quero isso. É isso. Nós precisamos ter intenção. Ah, eu quero ter muito dinheiro. Mas para quê? Para deixar no banco? Quando a gente morre, a gente não leva. Gente, eu trabalhei 20 anos no banco, eu não vi nenhum defunto levar dinheiro para o céu ou sei lá, para onde for. Não vi ainda, não vi. E se ele viesse buscar, né, sentar lá na minha mesa e falar, eu morri no ano passado, deixei aqui uns milhõezinhos, eu preciso desse dinheiro. Eu não ia liberar, certo? Então, assim, para que nós queremos muito? A gente precisa entender isso. Deus pode nos dar muitos recursos. Mas se nós soubermos usar, se nós tivermos intencionalidade, quando nós oramos com a intenção de usar aquilo que estamos pedindo para a glória de Deus, eu não tenho dúvida de que Ele responde às nossas orações.
Tá certo? Então a gente precisa ter intenção naquilo que fazemos. Se nós agirmos assim, os nossos filhos, os que estão ao nosso redor, vão ver isso e vão fazer também por imitação. Se os pais são imitadores de Cristo, eu não tenho dúvida que os filhos também o serão. Agora nós vamos ver que a evolução está justamente aí. Se somos exemplos, nossos filhos também serão. Então eles vão querer ser o quê? Tudo isso e muito mais para a glória de Deus. Nossa, meu pai e minha mãe, eles são excelentes missionários, pregadores e tal, mas eu quero ainda fazer mais. O que Jesus disse? Vocês farão obras ainda maiores do que eu. Sacaram aí que a gente pode fazer muito mais do que Jesus? Por quê? Porque nós somos mais poderosos que Jesus? Não, jamais. Jesus viveu 33 anos na terra, 3 anos trabalhando arduamente, discipulando discípulos, pregando a palavra, curando. Olha, foram 3 anos e meio ali, ó, expandindo o reino. Só de CT Osasco nós temos 3 anos e quase 3 anos e meio pregando o Evangelho. E essa igreja, se Deus quiser, ainda vai muito longe pregando o Evangelho. Por isso que nós vamos fazer mais do que Jesus fez, na questão de tempo. Então nós temos mais oportunidades para orarmos pelo enfermo e ele ser curado, para levarmos a restauração para as famílias que estão precisando, para levar Cristo aonde nós estivermos. Para isso precisamos de recursos. Né? Então é lícito sim que a gente estude, que a gente trabalhe, que a gente ganhe dinheiro, que a gente tenha carro. Para quê? Para que o reino possa usufruir do que eu tenho. Eu conheço muito, a gente conhece muitos empresários, homens de Deus, riquíssimos, que não são apegados ao dinheiro. Eu fico até abestado quando eu converso com essas pessoas, sabe? Deles colocarem tudo o que têm, tudo o que são para o reino de Deus. O pastor Paulo diz que em uma reunião que ele participou alguns anos atrás com a equipe de finanças lá do Billy Graham, homens assim multimilionários, sabe, que investiam milhões de dólares nas campanhas evangelísticas do Billy Graham, né? Quando eles se sentavam assim, aquela galera toda ali, só os homens do dinheiro e tal, eles sentavam ali para falar do que eles iam fazer, do que eles podiam fazer mais para a glória de Deus. A conversa lá não era o dinheiro, o recurso, mas era assim, qual é a intenção? Vamos lá, é a África que está precisando? Vamos lá para a África, vamos fazer lá. Ah, é em Osasco? Vamos em Osasco. É lá no Chipre, na Grécia, no Oriente Médio? Vamos lá, mas vamos usar o que nós temos para a glória de Deus. Seja o que for, é para a glória de Deus. Vamos pensar nisso. As nossas profissões. Poxa vida, eu sou um contador. Para que você é um contador? Um contador ou uma contadora? Só para ganhar lá o seu salário no final do mês? Não, é para glorificar a Deus com a minha profissão. Trabalho com elevador, para glorificar a Deus. Ah, mas um elevador não vai levar ninguém para o céu. Você não sabe se lá no céu tem um elevador para subir. A gente não sabe, não é isso? Mas os recursos ali que você tem no seu emprego, lá onde você estiver, o que vai acontecer? Não, eu vou investir na obra do Senhor. Quando nós trabalhamos, recebemos nosso salário, nós dizimamos na casa do Senhor. É para quê? Para que haja um investimento no reino do Senhor. E assim vai. Então, tudo tem que ter a nossa intencionalidade. E se nós fazemos o melhor, nesse ciclo de fazermos as coisas melhores, os nossos filhos também farão. E tudo isso vai redundar na glória de Deus. Essa busca harmoniosa trará paz, trará alegria, trará só coisas boas, só benefícios para dentro do seu lar. Claro, existem aquelas famílias onde somente um do cônjuge se converteu, ou então os filhos que são convertidos, ou somente a esposa, né? Somente os pais, enfim. A gente sabe que nem todas as famílias, o seu núcleo familiar ali, nem todas são 100% convertidas, mas a receita é a mesma. Poxa vida, um marido fiel a Deus, onde tem os seus filhos que são descrentes, a esposa descrente, este homem, ou esta mulher, ou esses filhos, precisam fazer tudo isso que nós falamos, mas orarem ainda mais para manter a harmonia dentro do seu lar. Se a esposa cristã
quer ganhar o seu marido que ainda não conhece a Cristo, para o Senhor. Aí ela vai brigar com o marido, porque tem que ir de manhã para a igreja, e não sei o que, e ele quer um cafezinho, e ela não pode, não quer fazer, porque tem que ir para a igreja. Vamos tentar manter a harmonia. Faz o cafezinho, depois vai para a igreja. Né? Aí, na hora do cafezinho, aproveita e chama o maridão para vir junto, para buscar a Deus. A gente precisa fazer de tudo pela harmonia. Mas quando nós temos uma das partes que não entendem ainda este relacionamento com Deus, é aí onde a gente tem que aplicar esta receita de nos mantermos fiéis, firmes, não ficar arrumando encrenca. Não, nós temos que perseverar, buscar ao Senhor, orar, jejuar e perseverar, mas nunca desistir. Eu conheço maridos, esposas, que oraram 30 anos pela conversão do seu cônjuge, e um dia isso aconteceu. E ainda que nós não vejamos isso, talvez a gente possa ver lá na glória. O que nós temos que fazer é não desistir. Maridos e esposas, jamais desistam de orar pela conversão dos seus cônjuges. Pais, jamais desistam de orar pela conversão dos seus filhos. Filhos, jamais desistam de orar pela conversão dos seus pais. E aí, se cada um entender o seu papel, sua família será feliz e o nome do Senhor glorificado. Segundo ponto, a maturidade familiar. Filipenses 3,15 diz assim: por isso todos os que alcançamos a maturidade, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Maturidade, o que quer dizer maturidade? Maturidade quer dizer completude, alguma coisa que já está completa, pronta para o serviço, pronta para evoluções, pronta para algo. Né? Por exemplo, todos nós temos em vista alcançarmos a maturidade. A palavra de Deus diz que precisamos buscar a maturidade, né? A estatura de varão perfeito. Mas olha que interessante, nós precisamos nos manter firmes nisso. É um desejo nosso. Quando nós engravidamos, pensei muito na Luciana ontem. Luciana engravidou. Há quase 9 meses atrás, em algumas semanas, ela foi lá e fez um teste e descobriu o Luiz Felipe. Vai ser o irmão. O irmão vai ser Luiz Henrique. Já, tá vendo? Aí, quando ela soube da gravidez, eu tenho certeza que ela já começou. Meu Deus, como é que vai ser? Vamos lá, eu vou ter que me preparar. Marcela, então, já entrou em pânico. Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? E tal. Mas não vê a hora de amadurecer. Não vê a hora de nascer. E aí, quando a gravidez, né, quando o bebê nasce, chegou a maturidade, chegou o tempo, acabou. Não vai ficar grávida a vida inteira. Não, a gravidez, ela tem o tempo, né, de gestação, desenvolvimento e amadurecimento, e aí nasce. Essa é a história. Nós precisamos entender que nós devemos desejar esta maturidade em tudo na nossa vida, tudo que nós fazemos, né? Lemos no Salmo 126, aquele que semeia a boa palavra. Poxa vida, nós precisamos, a boa semente, né? Então, aquele que planta lá a boa semente, ele vai esperar 3 meses, 6 meses, 1 ano, não sei, para poder colher. Ele está esperando que isso aconteça. Assim somos nós. Precisamos semear a boa palavra, para que, se não formos nós, alguém venha semear essas bênçãos que virão, tá certo? Outra coisa, então já de cara, nós vamos perceber que como famílias nós estamos buscando a maturidade. Claro que existem famílias que já abriram mão dessa busca, tem família que não está nem aí para nada. Então essas não é o nosso caso aqui, eu não vou falar disso. Eu vou falar de famílias que são comprometidas entre si, e principalmente si com Deus, né? Eles se ligam em Deus. Então a gente precisa entender que buscar, né, a busca da maturidade deve ser algo natural em nossa família. Nós falamos muito aqui, né, em Osasco, que a força da sociedade vem de famílias estruturadas. Se queremos uma sociedade transformada, precisamos de famílias estruturadas, restauradas.
Se queremos uma igreja forte, uma igreja abençoada, uma igreja restaurada, estruturada, precisamos que as famílias aqui da igreja sejam estruturadas. Isso também é um ciclo. Então nós queremos o bem um do outro, porque a nossa família tem que andar muito bem. Então, assim, a maturidade da família é uma obra em curso. Por isso que a gente entende que a estrutura da família, que a família é a base de tudo. Então, assim, a maturidade da família é uma obra em curso. As fundações foram lançadas e a estrutura desta obra está sendo construída. A base, o que sustenta tudo é Cristo, né? É Cristo que sustenta a sua igreja. E os pilares desta obra são as famílias. Rui Barbosa, eu mencionei no começo, ele diz assim, que a família é a célula-mãe da sociedade. Ele diz, é nela, é na família, que todo ser humano aprende a trabalhar as diferenças entre os sexos, entre as gerações, aprende a lidar com autoridade e com responsabilidade. Sendo câncer o crescimento desordenado de células doentes, podemos concluir que a origem e a solução dos cânceres da sociedade estão na família. Se queremos chacoalhar o mundo, precisamos primeiro chacoalhar a nossa casa, a nossa família. Se a família é a célula-mãe, o casal é o núcleo desta célula, ou seja, é o elemento que Deus quer usar para completar esta obra começada. Deus quer usar você para completar a obra dele. Deus quer usar você, Deus quer usar você. Faça parte, se disponha, deixe Deus te usar com tudo o que você tem, com tudo o que você é. Agora, a gente tem que ver também que, para nos mantermos, né, na maturidade, um ponto aí é essencial, é a comunicação. A comunicação é o fator preponderante para a realização da inter-relação entre as pessoas da família e não é realizada somente através da linguagem verbal. Às vezes a gente acha que a comunicação é só quando a gente bate um papo, né? Eu ouço muito isso em casa. Tenho que falar isso para vocês. Porque às vezes a Renata, ela quer falar comigo, e aí às vezes eu estou meio corrido, alguma coisa assim, ou somente não quero ouvir, né? Aí eu faço minhas caretas. Eu falo, Renata. Aí ela fala, você já está me dizendo tudo, né? Com a minha expressão. Né? Então, assim, o meio de linguagem, né, nós temos a linguagem verbal, visual, olfativa, rítmica, gestual. Né? Nossa, a Renata fala que os meus gestos... Né? Então eu falo, como que é um mudo? O mudo que eu falo, né? Como que eu não falo nada com o gesto? Eu tenho que ficar assim, então, né? É um mudo. Bom. Aí, já é uma linguagem. Vocês estão entendendo? Então, assim, a comunicação é 100% da maturidade, é uma ferramenta que leva aí muita importância para o desenvolvimento da maturidade familiar, né? Então, através das diferentes formas de comunicação, que o afeto é transmitido dos pais aos filhos, entre os cônjuges, dos filhos aos pais, né? Onde os vínculos afetivos são estabelecidos. O Luiz Felipe está lá dentro da barriga da Luciana, mas eu troco uma ideia com ele toda vez que eu vejo ele. Tem dia que eu mando até um WhatsApp para ele já sabendo quem sou eu, quando ele vê o escândalo chegar lá no hospital, né? Porque a Renata fala que eu faço muito barulho. Então, assim, para ele já ir se acostumando, né? Então, esta é a minha linguagem, Renata. Mas eu prometo que eu vou tentar mudar lá no hospital só. Bom, vamos lá. Por isso, então, é engraçado que a questão da comunicação é que justamente por isso que desde cedo os pais conversam com os filhos. Eu tenho certeza que o Marcelo troca a maior ideia com o filho dele ali. Porque quando nascer, que ele estiver lá no parto, lá, se ele não desmaiar na hora, ele vai olhar aquilo ali e vai pegar, Senhor, Marcelo, sua vida vai mudar para melhor. Você vai perder umas noites de sono, talvez você vai pescar menos, né? Mas assim, a sua vida vai mudar para melhor. Luciana, sua vida vai mudar para melhor. Gente, a gente pensa que filho só é problema, só é despesa, só é isso. Nós nos tornamos melhores quando nos tornamos pais. Gente, é muito louco isso, mas é verdade, né? Agora a gente precisa entender que tudo acontece
por meio da comunicação. Então, nós vamos concluir que, para amadurecer, nós precisamos ter uma boa comunicação também, para sermos uma família feliz. Pais instruem os filhos, olha a comunicação. Provérbios 22 e vários versículos bíblicos diz que os pais devem instruir os filhos nos caminhos do Senhor. Agora, enquanto o pai instrui o filho obedece e honra os pais. O primeiro mandamento com promessa lá em Êxodo 20:12, honra a teu pai e tua mãe, para quê? Para que te prolongue os seus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, nós vamos ver que uma família em busca da maturidade, nesta família nós vamos ver que os filhos honram os pais, e os pais promovem os filhos. Um encoraja o outro, e o outro encoraja um. Claro que nós vamos ver, por exemplo, eu sou de uma época que era muito comum a gente ver as famílias completas indo para a igreja, Eu digo assim, famílias onde todos eram cristãos, convertidos. Era comum a gente ver isso acontecendo. Então, hoje a gente vê uma situação que, mesmo dentro dessas famílias, há uma coisa muito estranha acontecendo. Por exemplo, se os filhos vão para a igreja e os pais não querem ir, está tudo certo. Se os pais vão para a igreja e os filhos não querem ir, está tudo certo. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. O que está acontecendo? Às vezes até criança. Às vezes nosso filho lá, 10 anos, 8 anos, não quer ir para a igreja. Tá bom, filho, fica aí então que eu estou indo. Não. Nós precisamos incentivar, e inspirá-los para que eles venham para a igreja com alegria. Vão ter casos que até vai ser obrigado a levar, porque você não vai deixar uma criança lá em casa sozinha e tal. Mas a igreja tem que ser um ambiente gostoso para a criança venha, queira estar aqui, porque senão depois vai crescer e não vai voltar mais para a igreja. A gente sabe que é assim que funciona. Por isso que nós temos que lutar para que a nossa família tenha um ambiente gostoso, para que nós estejamos todos gostosos. Mas, olha que coisa interessante, é que nós vivemos uma época também onde há uma inversão de valores. Não são mais os filhos que mandam os pais que mandam nos filhos. São os filhos que mandam nos pais. Está tudo invertido. É a banana comendo o macaco, gente. Não pode, está tudo errado, Os filhos devem honrar, devem respeitar, devem obedecer os pais. Claro, não vou entrar nas questões aqui, a Renata já falou a semana passada, mas a autoridade sobre as nossas vidas, os nossos pais, precisam sim serem respeitados. Então, para alcançarmos essa maturidade também, precisamos juntos amar a família, entender o que somos e fazer o que é certo, agir da maneira certa. Precisamos assumir cada um os nossos papéis. Eu obedeço os meus pais. Eu não mando nos meus pais, eu obedeço os meus pais. Eu, como pai, eu não irrito os meus filhos, mas eu o inspiro, eu o impulsiono para o crescimento. Eu quero que ele seja melhor do que eu, então eu preciso assumir o meu papel, cada um no seu lugar. Assim nós vamos assumir a identidade de filhos de Deus. Tanto os pais quanto os filhos assumimos a mesma identidade de filhos do nosso Deus. Então, se alguém da família está desanimado, deixe que Deus te use para impulsionar esse alguém. Minha esposa não quer vir para o culto. Não, esposa, vamos lá. É porque está muito frio. Não, eu te aqueço. Vamos junto, mas não desanime, não desista. A época do frio nas igrejas que tem culto pela manhã, as igrejas estão todas vazias justamente por isso. Eu não vou, minha esposa não vai, eu também não vou ficar aqui na coberta que está quentinha. Aí os filhos também não vão, porque estão esperando os pais chamarem para ir. Aí os filhos não vão, vou ficar quietinho, vou aproveitar aqui que ninguém se mexeu, vou ficar quietinho também. Acordo meio-dia e dou uma de louco. ninguém me chamou. É assim. Então o que a gente precisa fazer? É apoiar o outro. Renata, lá em casa, gente, eu falei no primeiro culto aqui, quando nós falamos da família. Eu sou grato a Deus pela família que eu tenho, pela família que o Senhor me deu. Porque em casa não tem tempo ruim. Se eu não quiser fazer um negócio, que a Renata está na disposição de fazer, ela vai e faz.
Ah, Renato, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou cansado e tal. Ah, você não vai? Tá bom, ela pega o carro e vai. Outro dia eu testemunhei aqui numa quarta-feira. Eu não sei, você foi em algum lugar, dar alguma palestra com a Júlia, e estava eu e a Gabi. Falei para a Gabi, Gabi, aproveita e fica em casa, minha filha. Né? Vai descansar. Não, eu quero assistir a aula da professora Dayana, porque ela vai responder as questões que nós fizemos no último culto. Gabi, você tem certeza? Pai, eu quero ir porque eu tenho questões para resolver, para aprender da aula passada. Olha aí. É uma criança que entendeu a responsabilidade de estar buscando a presença. Então, assim, nós como pais precisamos impulsionar os filhos. E, quando necessário, os filhos impulsionam os pais. Pai, vamos lá, o que está acontecendo? Você está desanimado? Por que não? Vamos lá, vamos buscar Deus. Sabe? Isso é uma família. Quando nós estamos na nossa família de fé aqui na igreja, quando o irmão some, quando o irmão não está bem, quem é que tem que ir atrás? Somos todos nós. Não espere só que o pastor faça isso, não. Ah, o Marcelo está passando a maior crise, o maior desespero e tal. O pastor tem que fazer alguma coisa. Não, é sua responsabilidade fazer também, porque nós somos uma família. Essa semana o Adriel ficou internado 3 dias. Cara, foi muito louco ver o que estava acontecendo. A igreja inteira, vrum. E aí, Cátia, o que está acontecendo, né, Cátia? O Herbert, o que está acontecendo, como é que está, o que precisa, o que não precisa, como é que não vai. E assim isso é ser família. Ah, o irmão quebrou o carro, não consegue, vamos lá, quantos carros tem aqui? Sabe, isso é família. Um ajudando o outro e o outro ajudando o um. Nós não podemos viver nesse comodismo onde está tudo certo. Eu não vou porque eu fico no YouTube, vendo no YouTube, é balela. A gente sabe que os irmãos que não estão aqui hoje, neste culto, com exceção dos que estão trabalhando, ninguém está no YouTube agora vendo o culto. Um ou outro vai estar no YouTube vendo o culto. Um ou outro vai ver o culto depois, à tarde, amanhã, durante a semana. E eu estou falando porque irmãos já me falaram isso. Eu não venho no culto, mas também não consigo assistir. Não é que não consegue, é porque não quer. A gente perde horas no Facebook. E eu estou falando por mim também, eu jogo fora horas do meu dia com o raio do Facebook. Se queremos uma família ajustada, se queremos uma família feliz, precisamos investir na nossa família. Precisamos saber qual é o nosso papel, tá certo? Eclesiastes 4:9 diz que é melhor serem 2 do que 1. Por quê? Olha o versículo 10. Porque se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Mais pobre do que estiver só e cair, porque não haverá quem o levante. Queridos, famílias maduras, todos pensam iguais e querem o mesmo resultado. E isto alegra o coração de Deus. O terceiro e último ponto, a fidelidade familiar. Hebreus 10:23 diz, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Uma família fiel a Deus é uma família feliz. Não importa a situação que você esteja passando, foque no Senhor, porque fiel é aquele que fez a promessa. E se o Senhor tem promessa para você, para a sua casa, para a sua família, Ele é fiel à palavra dEle. Deus é fiel à sua palavra. E Ele tem projetos para você. Ele tem projetos para a sua casa. O mundo nos oferece muitas distrações que podem nos fazer esquecer o nosso papel e até mesmo esquecer da nossa fé. Sabia que, às vezes, Jesus passa até a ser um objeto de decoração na nossa casa? Sabia que, às vezes, a igreja torna-se um simples point para a nossa casa, para a nossa família? Sabe aquele religioso que não tem compromisso com nada, que não quer nada com nada, mas está todo domingo lá na igreja? Está todo domingo lá. Gente, é um point. Jesus é um amuleto que só se fala no domingo quando vai no point. Porque dentro de casa não é falado. É igual a Bíblia, ela está aberta lá no Salmo 91, cheio de poeira lá, dando rinite para todo mundo que vai lá. Por quê? Não usa, está lá aberta, lá é um amuleto. Né? Só falta se ajoelhar lá diante do Deus, Salmo 91. Precisamos entender que nós precisamos, o mundo nos dá muitas opções para tirar o nosso foco.
Muitas vezes a gente foca em determinadas coisas, dinheiro, trabalho, namoro, faculdade, a gente fica preso num monte de coisas e esquece de focar no Senhor. São muitas distrações para nos fazer esquecer qual é o nosso papel. São distrações para esquecer até a nossa fé, que nos fazem esquecer até mesmo da nossa fé. Muitas pessoas se apegam até mesmo nas coisas boas que Deus nos dá, nas coisas boas que Deus nos oferece, mas se apegam nos presentes de Deus. Não se apegam em Deus, aquele que está abençoando. Se focam na bênção, mas esquecem do abençoador. Nós precisamos focar no abençoador, gente. Se queremos fazer da nossa família uma família feliz, não podemos esquecer que o sustento é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos entender que uma família feliz é fiel a Deus em todos os seus princípios. Quando a gente fala de fidelidade ao Senhor, nós falamos em fidelidade em todos os sentidos. É a fidelidade minha com Deus, é a fidelidade minha com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, é a minha fidelidade com a igreja, é a minha fidelidade nos dízimos, é a minha fidelidade na minha disciplina com Deus, é a minha fidelidade no meu devocional com Deus, no meu investimento com o Senhor, em estudos da Bíblia, sabe? Não é só aquele investimento que a gente faz com muita alegria, para comprar um carro zero, para comprar uma casa nova, para ir para a faculdade, para fazer o curso que a gente quer, para comprar roupa nova, para realizar ações. Não! A gente precisa. Tudo isso é lícito quando começa em Deus. Tudo isso é lícito quando começa em Deus. As maravilhas de Deus em nossas vidas não podem nos distrair da nossa vida com Deus. A receita para uma família feliz é a fidelidade a Deus. Viver com intencionalidade os princípios de Deus para o seu lar. Nós falamos aqui já nesse mês, a família é um projeto de Deus. Lá em Gênesis, Deus instituiu a primeira família e se relacionou com ela. Deus quer se relacionar com vocês, Deus quer se relacionar com as famílias, Deus está entre as famílias, é do agrado de Deus, é do querer do Senhor, é alegria de Deus, é prazer de Deus estar se relacionando entre a sua família. Precisamos confiar no Espírito Santo para que o nosso coração não se dobre aos ídolos, aos desejos, às coisas que estão à nossa volta. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê humildade para não deixar que a religiosidade em nossa vida se torne mais importante que a prática da fé, se torne mais importante do que a piedade cristã. Precisamos sim ter obediência ao nosso Deus. Não podemos esquecer que uma família feliz, que uma família só é feliz na sua completude, na sua plenitude, quando o Senhor permanece sobre ela, entre ela e agindo com ela. João 15:11 diz, né? Jesus falando, eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Jesus está dizendo para as famílias aqui nesta manhã, eu vos tenho dito essas coisas para que a minha felicidade permaneça entre vocês e a vossa felicidade seja plena. Não existe, em Deus não existe meia felicidade. Em Deus a nossa felicidade é total e plena. Queridos, a felicidade vai muito além de um sentimento. Ela deve ser uma constância nas nossas vidas, no meio da nossa família, que independe de circunstância. Independe de circunstância. O investimento espiritual e emocional na nossa família é o grande combustível para uma vida familiar plena. Concluindo, se você quer fazer da sua família uma família feliz, coloque Deus como prioridade na sua casa. Seja Cristo a prioridade no seu lar. E assim eu não tenho a menor dúvida que a felicidade estará na sua casa.
a sua casa estará restaurada, estará protegida. Você terá um lar próspero, um lar abençoado. Busque a Deus, seja fiel ao Senhor. Entregue-se com corpo, alma e espírito ao Senhor. Lute para que a sua família tenha um relacionamento com o Senhor. Lute para que seus filhos tenham paixão pelo Senhor. Lute para que você tenha paixão pelo Senhor. Famílias restauradas, igrejas restauradas. Famílias restauradas, sociedades restauradas. Esta restauração tem nome e sobrenome: Jesus Cristo. Amém? Aplauda o Senhor, coloque-se em pé, vamos orar.